Beleza. Então vamos lá. Na sequência, correção. A gente vai iniciar um capítulo novo, capítulo de meio ambiente, né? Capítulo 16, as questões ambientais contemporâneas. Capítulo 16 da apostila. Vamos lá. Questão número 1. Mateus ficou curioso ao ler o trecho abaixo em uma folha rasgada de seu livro de geografia. Vou pegar minha canetinha aqui para facilitar. Os geógrafos que se dedicam ao estudo da questão ambiental têm se voltado, sobretudo, para a análise do fenômeno resultante. Do processo natural que decorre da interação de componentes da atmosfera, então gases, né? A atmosfera é a camada de gás que envolve o planeta, com a energia emitida pela superfície terrestre. A gente está falando aqui do calor irradiado, né? Pela superfície terrestre. Do calor que aquece efetivamente o ar. Então temos aqui outra informação importante. E é mantido na atmosfera, principalmente pela ação absorvedora de determinados gases presentes em maior ou menor quantidade. Mateus não conseguiu definir a qual fenômeno as informações referiam-se, uma vez que a continuidade do trecho estava na parte rasgada da folha do livro. Dessa forma, foi pedir ajuda ao professor. O fenômeno resultante dos fatos analisados no trecho é conhecido como... O que acontece? Se você não tem essas informações aqui, você não conseguiria chegar ao gabarito, né? Porque a primeira parte não está o direcionamento. Mas quando você fala que é um fenômeno natural, um processo natural, onde você tem interação, né, dos gases que compõem a atmosfera terrestre, onde você fala sobre absorção, né, por parte desses gases, da energia, né, irradiada da superfície terrestre, a gente está se referindo basicamente não, né, obviamente é o chamado efeito estufa, né? Então vamos desmistificar algumas coisas aqui. O efeito estufa é um fenômeno natural. Mas ele não é ruim, aquela coisa... Não, não é. O efeito estufa é importantíssimo, né, para o desenvolvimento e a manutenção da vida na Terra, né? Sem ele, as médias térmicas seriam muito baixas, seriam negativas. Médias térmicas que hoje giram em torno de 15, 17 graus seriam negativas. Nós teríamos variações bruscas de temperatura ao longo do dia, né? No período noturno, no período de escuridão, ao longo, né, do movimento de rotação terrestre, nós teríamos médias baixíssimas de temperatura e ao longo, né, do período de claridade, nós teríamos médias muito altas. Então, nós teríamos assim oscilações muito bruscas. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural extremamente importante, né? O que é a problemática é o chamado agravamento do efeito estufa. O que nós temos? A atmosfera, essa camada de gás que envolve, né, o planeta, de aproximadamente 815 quilômetros, né, extensão, ela apresenta características variadas, né, em termos de composição atmosférica, em termos, né, de composição de gases, em termos de temperatura, e para isso nós temos então essa divisão entre várias camadas, né, da atmosfera. A atmosfera terrestre atual é bem diferente da atmosfera primitiva, né, onde você tinha gases sufocantes, você não tinha presença de oxigênio, por isso que os primeiros, né, seres eles eram, né, anaeróbicos. E ao longo da evolução geológica, a gente pode perceber que o planeta foi se transformando, inclusive em termos de atmosfera, e permitindo a presença, né, e o desenvolvimento da vida. Nossa atmosfera que é formada basicamente por nitrogênio, maior parte, né? E na sequência oxigênio, todos os outros gases não chegam a 1%, alguns são tão pouco presentes que são chamados de gases raros. E nós temos aqueles gases com a capacidade, como diz o texto, de absorver, né, calor irradiado aí da superfície terrestre. São chamados gases estufa, né, como o dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nitroso, né, vapor d'água, metano, né? O que acontece? Uma parte significativa da radiação solar ela é refletida, né, pela própria atmosfera. Então, mais ou menos 70% avança, desse 70%, 40% é absorvido pela própria superfície terrestre e 30%, né, retorna através dessa reflexão. Esses gases eles têm a capacidade de absorver esse calor que vai ser emanado, vai ser irradiado à superfície terrestre, né? Só que o homem, a partir das suas atividades, tendo como
principal ali, divisor de águas da Revolução Industrial, ele foi a partir, principalmente, da queima de combustíveis fósseis, do desmatamento, de queimadas, aumentando, né, o número desses gases. Atividade pecuária, por exemplo, com a questão do metano, embora, né, o CO2 seja responsável em termos de 60% dos gases do efeito estufa, o metano tem uma capacidade muito maior, né, de absorção de calor. E o metano está muito relacionado à atividade pecuária, né? Atividade pecuária, processo de putrefação também de matéria orgânica, né? Pelo desmatamento. Você vai aumentando, né, a concentração desses gases e, consequentemente, aumentando a capacidade do planeta reter temperatura. O que acontece? Isso ainda não é um consenso, existe, né, uma parte, né, dos cientistas, uma pequena parte, que fala que não relaciona o agravamento do efeito estufa ao aquecimento global, né, dizendo que estamos no período entre glaciações, né? Então existem momentos ao longo da evolução geológica com maior presença de carbono, menor presença de carbono. Quando você tem menor presença de carbono, né, você tem um período glacial, período de avanço, né, do gelo. Quando você está num período intraglacial, que segundo eles estamos vivendo, nós temos menor presença de carbono, consequentemente, maior temperatura, e você tem maior diminuição das áreas geladas, mas a maioria dos cientistas faz a relação entre atividades antrópicas, agravamento do efeito estufa, aumento das médias térmicas do planeta, aquecimento global e problemáticas severas que podem colocar em risco a própria sobrevivência humana, né? Daí chamando atenção para a questão do Tratado de Paris, que os Estados Unidos e Trump, né, uma das suas primeiras medidas, quando ela assumiu, que o Trump assumiu, né, praticamente 4 anos atrás, há quase 4 anos atrás, foi rasgar o Tratado de Paris, retirar os Estados Unidos, né, dizendo que os Estados Unidos não iam, estavam em processo de saída, processo de transição para sair. Além dos Estados Unidos serem historicamente os mais sujos, hoje o mais sujo é a China, né? Os Estados Unidos se apresentam na segunda posição, mas historicamente são os Estados Unidos. Então, além deles, né, serem grandes poluidores e, consequentemente, comprometer aquilo que se espera do Tratado de Paris em termos de contenção do aquecimento global, a menos de 2 graus em relação ao período pré-industrial, tendo como referência principal aí chegar no máximo a 1,5, né? Além de comprometer os Estados Unidos comprometerem essa meta, né? Eles também podem dar margem para que outros países sigam esse exemplo. Então, é uma situação extremamente complicada, né, se analisar. Tá bom? Então, aqui está se referindo aí ao efeito estufa. Então, aqui na letra C, ao efeito estufa. Tá bom? Certo, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então é isso.